Boa tarde a todos. Hum, Sejam bem-vindos ao segundo webinar deste ciclo de webinars da Escola Virtual, Encurtar a Distância. Eu chamo Marco Bento, vou estar aqui nesta próxima hora, sensivelmente, para vos falar sobre o tema Ser Professor a 360 graus, ensinar à distância já, as primeiras dicas. Queria começar por agradecer a vossa presença, imaginando que desse lado estão bastantes pessoas que retiraram uma hora do seu tempo, ou vão retirar uma hora do seu tempo nesta fase tão complicada para estar a ouvir. Dizer só também que é uma enorme honra o convite que a Produtora e que a Escola Virtual me endereçou e poder estar aqui também a partilhar algumas ideias. Sobre mim, faço parte do Centro de Investigação e Educação da Universidade do Minho. Coordeno desde há uns anos para cá o projeto SuperTabi e atualmente também faço parte da direção pedagógica do Colégio Santa Eulália. E permito-me fazer um agradecimento também desde já, ou um reconhecimento público aos 14 professores do SuperTabi, que estão neste projeto já há bastante tempo, e também aos professores do colégio que colocam agora em prática de forma bastante mais, eu diria, não é eficiente porque na realidade é um caminho, mas pelo menos que esta moderação sobre aquilo que foi o antes do Covid e este durante Covid acaba por ser colocado em prática com maior certeza e com maior segurança. Falar-vos um pouco sobre aquilo que é este contexto, e dizendo isto de forma muito rápida, dizer-vos que nós de facto estamos num novo mundo, e para muitos foi um novo mundo este ensino à distância. Se pensarmos que para muitos este novo mundo é a ausência de algumas experiências que possamos ter tido. Para muitos estão a tentar ter esta migração muito rápida, provavelmente uma migração até pouco espontânea, porque uns foram obrigados a estar neste momento com estes dilemas, outros, por ser já alguma coisa mais espontânea e mais natural, estão agora mais preparados e com outra ambientação. E isto tem muito que ver com o tipo de experiências que nós, enquanto professores e nós, enquanto alunos, tivemos antes desta pandemia. Ou seja, todas as escolas que conseguiram e todas as pessoas que conseguiram, de alguma forma, habituar-se e já fazer algumas experiências com algum digital, alguns modelos pedagógicos nesta fase, essa transição torna-se muito menos agressiva para todos. É evidente que, se nós repararmos, esta dicotomia entre o analógico e o digital, nós estávamos a viver ainda numa fase em que se discutia se o telemóvel devia entrar ou não nas salas de aula. É uma verdade que, se estamos a discutir essa mesma fase e de repente estamos num critério em que o telemóvel é a sala de aula, para muitos de vós e para muitos dos vossos alunos, essas ausências de experiências, e por isso é que eu volto a este novo mundo, e esta dor de crescimento que estamos a passar agora, leva-nos de facto a pensar que nós precisávamos ter experiências, e essas experiências tivemos muito tempo para tentar experienciá-las, tentar fazer alguma coisa que agora pudesse custar-nos menos este impacto antes do Covid. Já agora uma curiosidade que tem a ver com o título do Ser Professor 360 graus. Na realidade, 360 para cobrir tudo aquilo que neste momento está à nossa volta. Nós hoje somos professores e ser professor hoje é responder a um conjunto de desafios diários e a todo momento que provavelmente não estávamos à espera, e esse desafio torna a profissão hoje ainda mais exigente, e essa redefinição não deixa de ser apenas a redefinição da nossa arte de ensinar. É evidente que nós sabemos que o caminho, sabemos qual é o caminho a fazer, muitas das vezes, mas é diferente saber o caminho ou percorrer o caminho. Eu escrevi há uns tempos que os professores neste momento caminham sem luz, descalços e a pé. Não é? E essa é uma realidade com que se deparam os milhares de professores no nosso país. Duas outras ideias que queria aqui partilhar convosco, ou mais três ideias pelo menos, que têm a ver com as visões que as escolas também têm que ter sobre aquilo que é o ensino à distância. Ou seja, ou pelo menos esta nova modalidade. Todas as escolas que se prepararam com o tempo
e que foram fazendo planos e que tinham modelos pedagógicos nos seus contextos, em que definiram algum rumo nesta fase. Este processo custa menos, é menos doloroso para todos. Todas aquelas escolas que, por algum motivo, ainda estavam numa fase ou de transição ou de ambientação, nesta fase estão com um conjunto de outros problemas que, de facto, não ajuda neste processo. E depois o professor é um ser em adaptação, é um ser em adaptação sempre. E esta ideia do nosso desenvolvimento profissional, que deve acontecer a toda a hora e em qualquer lugar, nós não deixamos de ser professor a partir do momento que deixamos de lecionar, nós somos professores a vida toda, mesmo quando um dia se puderem reformar, se reformarem, não é? Mas essa ideia de continuidade deve estar sempre presente. E por isso é que vocês estão aqui hoje, para desafiarem-se também e adaptarem-se, ou pelo menos tentarem que assim aconteça. Este isolamento, curiosamente, trouxe-nos ainda uma outra circunstância. É que nunca estivemos, se calhar, num momento tão colaborativo. Tínhamos reuniões e temos agora ainda mais reuniões do que aquilo que seria natural. Provavelmente são reuniões que, se calhar, não discutem tanto o foro pedagógico do que aquilo que deveria ser o nosso contexto, mas nós comunicamos muito mais, e já comunicávamos muito mais, e já falávamos muito mais do que aquilo que acontece por causa do Covid. Ou seja, a internet e este digital já nos trazia esta maior colaboração e já nos trazia pelo menos este maior diálogo. Provavelmente nós não estávamos tão conscientes disso. Uma outra ideia que queria deixar aqui antes de avançarmos para as dicas é as palavras-chave que eu acho que devem ficar presentes, não só aqui nesta comunicação, mas ficarem presentes hoje. A palavra-chave para mim é tempo, porque tempo é aquilo que vocês, enquanto professores, não têm, é aquilo que nós, enquanto professores, não damos aos nossos alunos e é aquilo que nós, enquanto alunos, também não damos à família. Ou seja, há aqui a questão do tempo é a questão que está mais hoje aqui presente. O tempo do aluno para aprender, o tempo do professor para ensinar e o tempo dos pais para estar. E o tempo, nós, enquanto cidadãos, para ser. Esta ideia do tempo é alguma coisa que nos deve fazer repensar, porque tudo isso vai depender daquilo que vamos fazer daqui para a frente. Depois a ideia de que menos é mais. Não pensar que vamos abraçar o mundo, mas pensar que fazer menos hoje não significa que não estamos a fazer muito mais pelos nossos alunos. E essa também é uma ideia que queria que ficasse. A outra tem a ver com o currículo. Ou seja, será que o nosso objetivo é cumprir o currículo? E eu sei que é. Ou será que a nossa ideia é fazer com que o aluno aprenda currículo? E isso deve-nos fazer pensar se, quando eu estou a lecionar, quando estou a desenhar tarefas, fazer algum tipo de desenho de intervenção pedagógica, se estou a pensar apenas em resolver o meu problema enquanto, até para a minha moralidade, saber que resolvi o meu problema de cumprir, mas se do outro lado não estiver alguém que está a adquirir, o problema mantém-se. É? Só fico mais descansado moralmente. E por fim, pensarem também, que é uma outra circunstância que vai acontecendo hoje, que esta diabolização que se foi fazendo do digital e que agora estamos aqui perante esse mesmo digital. E não esqueçam que a internet e o digital são como se fosse um martelo. Portanto, se pensarem na internet como um martelo ou o digital como um martelo, sabem que ele pode servir para construir uma casa ou pode servir para destruir essa mesma casa. Portanto, o martelo é usado pelas pessoas, portanto, é um instrumento, é um recurso. E aquilo que vocês têm aqui em relação à tecnologia é exatamente o mesmo. É um recurso. Pode ser potenciado e pode ser potenciador de aprendizagens ou pode prejudicar gravemente não só a nossa forma de ser e estar, mas também as próprias aprendizagens. Em relação ao como fazer, portanto, e falando um pouco mais daquilo que nos traz aqui hoje, eu gostaria de mostrar-vos esta pequena tabela que mostra o tempo mínimo e máximo de concentração de um aluno. Está dividido por anos de escolaridade, como podem verificar, e se repararem, o tempo mínimo de um aluno de primeiro e segundo ano de escolaridade é de 45 minutos por dia. Ou seja, o foco de concentração, o foco de atenção sustentada nas suas atividades é de 45 minutos dia, de mínimo, e 90 minutos de dia máximo. E isto não tem a ver com Covid ou qualquer outra pandemia, tem a ver exatamente com, atualmente, século XXI, este é um tempo
mínimo e máximo de concentração. Se forem ver aquilo que implica hoje com o digital, e aí sim é a última coluna, é a duração sustentada com o digital, estamos a falar de 5 a 10 minutos de concentração. Ou seja, qualquer tarefa que vocês possam atribuir, se não tiverem em conta que este é o tempo, o foco de concentração é de 5 a 10 minutos por tarefa, nós estamos a perder uma imensidão de tempo a preparar e a implicar os alunos, quando na realidade eles não vão fazer. E isto não tem a ver apenas com uma questão de se ele quer ou não quer. É uma questão já muito mais biológica, estudada pelas neurociências. É o nosso foco de concentração que está aqui em causa, é com estes tempos. E se forem avançando para níveis mais velhos, portanto, no caso do nono, do terceiro ciclo e do secundário, vão reparar que o tempo sustentado, de atenção sustentada nesta fase, estamos a falar de o equivalente a uma disciplina, uma aula. Portanto, durante o dia, se pensarem que estão a abordar 5 a 6 aulas, em alguns casos, só se aproveita uma delas, a grosso modo. Não é? Portanto, uma das primeiras ideias é considerar o tempo de concentração no planeamento que se fazem das atividades. Outra ideia-chave tem que ver com que essa planificação seja rigorosa no tempo online. E quando falamos em planificação rigorosa, significa que quando atribui uma tarefa para o aluno, ela deve ser acompanhada com um tempo de duração. Ou seja, o aluno ter a consciência de qual é o tempo que ele vai demorar a fazê-la. Se eu lhe peço para ele ver um vídeo e o vídeo tem 2, 3 minutos, eu devo-lhe dar o tempo, não de 3 minutos, mas triplicar esse tempo para que ele veja o vídeo, analise o vídeo, puxe atrás, veja 2 vezes, veja 3 vezes, mas veja o tempo suficiente para ele tomar consciência daquilo que esteve a fazer e a ver. Até porque, se a atenção dispersa, e estamos em casa, todos nós dispersamos, vocês neste momento estão, alguns certamente, a ver, sentados a olhar para um computador, outros estão a ver, mas a cozinhar, outros estão a ver e a ver têm o computador ligado apenas com o áudio, estão a fazer uma outra tarefa qualquer, porque não conseguem estar também vocês concentrados tanto tempo. Portanto, ponham-se muitas vezes até nesse papel. E para isso é preciso diferenciar estas tarefas. Ou seja, se o tempo de concentração é entre 5 a 10 minutos para um primeiro e segundo ano, 10 a 15 entre o terceiro e o quinto ano, esse tempo, as tarefas também têm de ter exatamente um tempo diferente e serem diversificadas. Não serem as mesmas tarefas prolongadas durante bastante tempo. Atribuindo muito mais tarefas assíncronas do que síncronas. E essa é uma primeira clarificação que era preciso fazer aqui, que é o tempo síncrono e assíncrono. O síncrono, estamos a falar do tempo em que estamos em simultâneo, não são videoconferências. Por muito que se queira fazer passar a ideia de que o tempo síncrono é passado em videoconferência, não é. A videoconferência é apenas mais uma modalidade do tempo síncrono, mas há outras formas, desde que estejamos em simultâneo, naquele momento, a fazer algum tipo de interação, estamos a falar de síncrono, de tempo síncrono. Portanto, usando uma plataforma de aprendizagem, e eventualmente se estiverem todos na escola virtual naquele momento a fazer uma tarefa, o professor está a monitorizar e a acompanhar aquilo que cada aluno está a fazer e está no momento síncrono daquela tarefa. O assíncrono, ou seja, significa que são as tarefas que o aluno consegue fazer ao seu ritmo e pode fazer, uns fazem hoje, outros podem fazer amanhã, sempre com um tempo limite de entrega daquelas tarefas, mas que pode fazer em momentos diferenciados do seu dia, até para gerir isso com o tempo em família. Nem todos os alunos têm exatamente a mesma disponibilidade online para estar todos à mesma hora a fazer uma determinada tarefa. Portanto, dar esse espaço. E lá está, volto a falar na palavra tempo. Para isso é preciso evitar aquilo que possamos muitas vezes ter a tendência de fazer, que é passar daquilo que era o nosso momento presencial e fazer quase que uma digitalização de modelos pedagógicos para aquilo que é o online. E isso é um erro que nós temos de tentar evitar. A videoconferência é apenas mais uma ferramenta, mais um momento, mais uma atividade que, no meu entender, até deve ser reduzida. Há videoconferências a mais e muitas delas sem ponderação. Se eu estou a fazer uma atividade que posso fazer de forma assíncrona, por que é que eu a faço através de uma videoconferência? Se o aluno pode ver um vídeo ou ver um texto, ler um texto antes de uma sessão síncrona, por que é que ele está a fazê-la ao mesmo tempo numa sessão síncrona, através de uma videoconferência? Há uma coisa que também deveriam ponderar. Em relação aos conteúdos, e temos que ponderar muito qual é o tipo de conteúdos a explorar, e se pensarem que o nosso currículo é uma árvore, e uma árvore tem as raízes, e que para a árvore crescer
tem que ter boas raízes. Imagina que aquilo que tem que prever daqui para a frente é pensar em conceitos-chave. Quais são os conceitos-chave? Quais são os conceitos estruturantes? Quais são os conceitos que, na minha disciplina, para os meus alunos, para determinados alunos, devem ser trabalhados para que aquela árvore se mantenha firme naquilo que falta não só do seu ano letivo, como aquilo que é projetar a vida do próprio aluno. Portanto, esses são os conceitos que devem ser explorados. Se são conceitos novos, se são conteúdos novos, se são conteúdos para sistematizar outras informações, tem que ver exatamente com aquilo que vocês estão a desenvolver com eles, aquilo que já fizeram e o que ainda falta fazer, mas sempre tendo isso por base. Que os conceitos estruturantes são aqueles que devem ser trabalhados e tudo o resto são um acessório que, embora para nós nos custe, porque temos que cortar ao nosso currículo, mas que pode ser, através de atividades até interdisciplinares, podem ser também elas abordadas. E depois recorrer a conteúdos que sejam válidos e fidedignos. E essa é uma coisa que também se torna, de certa forma, assustadora, que é nós termos entrado num momento em que todos parece que temos que produzir recursos. Quando nós nunca, se calhar, em tanto tempo da nossa vida, tivemos tantos recursos já produzidos. Se eu tenho produtos como a escola virtual, se tenho vídeos que estão no RTP Ensina, se tenho vídeos que podem estar no YouTube, mas que estão validados cientificamente, não é? E procurar na Wikipédia ou noutros websites, websites que tenham conteúdo fidedigno e que está válido, e a escola virtual tem um conjunto de recursos e com aulas já perfeitamente definidas, com conteúdo validado cientificamente, é de aproveitar esse tipo de recursos para os colocar ao nosso dispor, em vez de estarmos a criar e aí sim a perdermos se calhar algum tempo quando eles já estão perfeitamente validados. Portanto, recorram a esses recursos. Depois utilizar os recursos com diferentes tipologias. Se posso usar o vídeo, posso. O vídeo é talvez o recurso mais potenciador, porque implica com vários sentidos, com a nossa visão, com a nossa audição, até com alguma interação. Outros recursos como as infografias, os mapas mentais, o texto, tem a ver, a diferente tipo de recursos tem muito que ver com os diferentes tipos de aprendizagem dos alunos. Portanto, ter isso em conta é conseguir ter mais sucesso junto dos nossos alunos e diferenciar aprendizagens. Depois, o que é que não devemos fazer e aquilo que devemos, se calhar, evitar? Recorrer aos textos longos. Ou seja, ninguém gosta de estar a ler no monitor textos longos, torna-se mais cansativo, os alunos desesperam e, entretanto, desmotivam e não leem aquilo que pensavam ler. Portanto, se puderem substituir isso por outro tipo de recursos que possa apelar muito mais à interação, são sempre muito mais interessantes. Evitar aquela corrida que se fez e que se continua a fazer, a tentarmos conhecer o mundo das apps como se não houvesse amanhã. Ou seja, essa ideia de que temos que conhecer todas as aplicações eletrónicas que neste momento estão ao dispor faz com que não só nós tenhamos que estar a aprender a construir não sei quantas aplicações e como é que se produz a B, C e D, como o aluno também tem que ter uma curva de aprendizagem em que tem que aprender e a fazer logins desnecessários. E essa é uma ideia que também é importante aqui, porque tem a ver com a privacidade. Se os alunos menores devem ter e-mails institucionais e não usar os seus próprios e-mails, o exemplo que temos, por exemplo, da escola virtual é que não precisam de ter essa criação de e-mail, de ter esse e-mail, porque ou o encarregado de educação ou o professor é que criam as contas para os seus alunos, portanto, e até desse ponto de vista protege a sua privacidade. Tentarem evitar essa dispersão por um conjunto de aplicações. Todos os professores que se sentem à vontade e que já estão confortáveis com um conjunto de plataformas de aprendizagem e recursos interativos, que usem aquilo que já conhecem, em vez de estarem a tentar aprender, neste curto espaço de tempo, fazer tantas novas aprendizagens. Por outro lado, leva-me aqui a pensar numa outra coisa, é que grande parte dos professores que estão de parabéns por tudo aquilo que têm esforçado e por tudo aquilo que têm feito, é que estão, em tão pouco tempo, a fazer um conjunto de aprendizagens muito significativas, porque querem resolver os seus problemas, então vão à procura, pesquisam, procuram, testam e rapidamente colocam ao seu serviço. Essa é a parte positiva, porque estamos a aprender
com grande significado. A parte menos boa é que isso tudo leva-nos a perder muito tempo e essas curvas de aprendizagem do professor que está a aprender é transportada depois para o lado do aluno, que também tem que aplicar. E muitas vezes o lado do aluno também se também para o lado da família. E isso tudo acaba por criar uma pressão enorme entre todo o ecossistema escolar. Em relação às tarefas, dizer-vos também que é preciso ter em conta, quando se programam as tarefas, a autonomia dos alunos. Que a autonomia, e cada um conhece a sua turma e conhece os seus alunos, qual é a autonomia que os alunos têm para conseguirem executar determinado tipo de tarefas. Ou seja, pensarem sempre que quando atribuem uma tarefa a um aluno, ela é feita considerando o tempo que ele demora a perceber aquele enunciado, e reparem que numa sessão presencial, quantos alunos é que vêm perguntar ao professor o que é que isto quer dizer? Não perceba a pergunta. E nós, se fizermos um transporte daquilo que é presencial para o online com o mesmo tipo de enunciado, neste momento o professor não está lá. E essa desistência mais rápida vai acontecer. Portanto, todo o desenho de tarefas deve ser feito tendo em conta o tipo de aluno que está do outro lado e um discurso que permita que o aluno possa criar e ir avançando sozinho. Ou melhor, que ele possa ir fazendo por si. Reparem que o nível de autonomia tem que ver com criar um guião, um discurso que é para o aluno e não para os pais ou para, ou para outra pessoa. É um discurso para o aluno, como se fosse o professor estar o mais presente possível junto ao aluno, a conversar com ele. E este conversar é, muitas vezes, através desse pequeno texto em que explica as tarefas, que lhe vai dando o tempo de concretização, quando é que ele tem que entregar, que lhe vai dando todas as pistas para que ele possa caminhar. E dar a perspectiva ao aluno de onde começa e onde acaba é algo que o aluno se sente confortável, porque aprende melhor quando controla aquilo que vai aprender. Portanto, tentem sempre dar a ideia de esta tarefa começa aqui e vai terminar ali. Deem um sentido e deem distância, percebendo quase como se fosse uma corrida, sabendo que aqui é o início, a partir dali é a meta, para ele saber o que é que tem que fazer até ao final. E muitas vezes isso tem a ver até com um desenho semanal. Eu posso perceber que aquilo que devo fazer à segunda, à quarta ou à sexta, mas perceber qual é o meu caminho durante este processo para executar determinado tipo de tarefas. E vocês podem, neste caso, tem aqui um exemplo de como podem criar, dentro da própria escola virtual, vocês podem criar as vossas próprias tarefas. Portanto, a ideia de usarem recursos que já existem, que estão criados e validados, e depois ainda poderem juntar e diferenciar as tarefas para o aluno A, B, C ou D colocar tarefas diferentes tendo em conta as necessidades, ir buscar outro tipo de recursos para anexar e criar esse tipo de desenhos é extremamente importante. Portanto, ser muito claro e objetivo naquilo que se pretende com os alunos e eles perceberem isso. E tenham sempre em consideração que todas essas tarefas têm um tempo de execução que no online demora 3 vezes mais. Tal como vocês já certamente testaram enquanto estão a produzir os vossos próprios materiais. Ou seja, esse tempo demora. O vídeo, como vos dei o exemplo há pouco, o ver o vídeo, que embora seja um vídeo de 2, 3 minutos, prolonga-se por 10, para darem tempo ao aluno para ver e rever. Depois dar-lhe tempo também para ele sistematizar alguma coisa sobre aquilo que viu. Não pode apenas ver o vídeo, ou ver o texto, ou ver o esquema, e não fazer nada com aquilo. Tem que concretizar com alguma ideia, sistematizar aquela informação em algo. E às vezes a sistematização pode ser em ele próprio criar alguma coisa de novo. Ainda que nas tarefas, tentar que essas mesmas tarefas sejam desenhadas tendo em conta um desafio. Ou seja, desafiem os alunos, muitas vezes com exercícios que se prendam com o cotidiano. É preciso que o aluno sinta porque é que aprende aquilo que está a aprender. Quando vão abordar um tema relacionado com o português ou com a matemática ou das vossas áreas disciplinares, pensar sempre porque é que o aluno está a aprender aquilo. Porque é que ele aprende aquele conteúdo. Qual a razão? E a razão não pode para o aluno, porque ele não quer saber se é do currículo ou não, porque o aluno precisa perceber onde é que aquilo o ajuda no seu dia-a-dia. Onde é que eu coloco isto em prática? Como é que eu coloco isto em prática? Então todo o desenho de atividades e todo o desafio deve ser feito para que ele consiga produzir e colocar em prática aquilo que está a aprender. Se eu pedir a um aluno para medir o perímetro, para saber alguma coisa sobre os ângulos, para perceber porque é que aprende os adjetivos, se eu não conseguir entender onde é que aquilo me ajuda na minha prática, para nós isso parece-nos muito claro, para um aluno não é. O aluno não consegue entender porque é que está a aprender aquilo naquele momento. Então, temos que lhe dar essa perspectiva
de como é que ele coloca em prática no seu dia a dia e criar exercícios muito práticos em relação a isso. Eu vou-vos dar exemplos no final da apresentação, na segunda parte, mais concretos sobre isso. Nesses mesmos desafios, nesses desafios que possam lançar, devem usar tipologias de exercícios o mais diferenciadas possíveis, como vos disse há pouco. Aqui vem um exemplo de que quando ele faz concretiza esses exercícios, pode ser o próprio aluno a criar. Muitas vezes nós estamos a pensar em criar quizzes e criar questões verdadeiros e falsos, de ligação, correspondência, preenchimento de espaços, todo esse tipo de questões que muitas vezes é feito por parte do professor. Porque é que não é o aluno a produzir? Porque é que não é o aluno a produzir os recursos para os seus próprios colegas? Porque é que não é o aluno a construir esses mesmos recursos? Quando estão a fazer os vários quizzes sobre um determinado assunto, vê o vídeo e ser ele a construir esses mesmos recursos para os seus colegas. Isso pressupõe já eu dominar aquilo que estive a ver, aquilo que estive a aprender, e depois dominá-lo também do ponto de vista da construção, porque tenho que aplicar, colocar como concretizar num recurso aquilo que estive a aprender. Quando isto acontece, o aluno é muito mais profundo, até porque quer fazer os exercícios normalmente com mais dificuldade para os seus colegas, então acaba por aprofundar muito mais o tema do que aquilo que provavelmente o professor faria na sua intervenção. Esta autoaprendizagem, ou seja, estas atividades que estão a promover junto dos alunos, ou que possam promover junto dos alunos, devem pressupor sempre esta ideia de aprendizagem autónoma. Se não estamos tão presentes com os nossos alunos, que o tipo de exercícios que se possa fazer seja tendo em conta uma aprendizagem autónoma. E para ela ser autónoma, eu tenho que ir tendo feedback. E o feedback é fundamental. Um professor que envia centenas ou dezenas de exercícios muitas vezes, só por dar, se não lhe der feedback, para que é que o faz? O aluno precisa ter feedback, e se não tiver um feedback o mais rápido possível, e este rápido dentro de algum limite de tempo, o rápido não é enviar um exercício à meia-noite e ter o feedback à meia-noite e 10, se enviou à meia-noite vai ter o feedback no tempo respectivo que tem que ter feedback. Mas que não esteja prolongado de uma semana, de dias, sem ter notícias sobre aquilo que esteve a fazer. Por outro lado, nós temos software, temos plataformas. O caso aqui da escola virtual é muito interessante a esse nível e é talvez um dos aspectos que eu gostaria de salientar, é o facto de permitir esse feedback instantâneo. Ou seja, eu poder ir fazendo os meus exercícios e ir tendo as correções automáticas, os feedbacks automáticos e eu, enquanto professor, ir podendo monitorizar aquilo que o aluno está a fazer. Neste caso, vocês veem aqui dois exemplos. É um exemplo prático, são as minhas filhas, uma do primeiro ano de escolaridade e outra do pré-escolar, e ambas estão a fazer exercícios, uma no pré-escolar e outra no primeiro ano, e mesmo não sabendo ler, têm a possibilidade de ouvir a pergunta, ouvir as indicações, porque o áudio acompanha todos os exercícios, o que lhe faz poder estar autonomamente e eu apenas ir monitorizando aquilo que está a fazer. Posso estar presencialmente a ver ou posso ir monitorizando através da plataforma no papel de pai, no caso, poder ir assistindo àquilo que foram as atividades que foram concretizadas ou não. Com a vantagem de que todos os exercícios que não consigam realizar, automaticamente o banco de recursos da escola virtual atribui novos exercícios relacionados com aquele tópico que não foi de alguma forma tão conseguido e podem fazê-los. Não é o mesmo exercício, mas são exercícios novos sobre aquele tema. Isso ajuda bastante nessa mesma autoaprendizagem. E isto é uma das dicas que se calhar deveríamos explorar mais, esta promoção da autonomia e ao fim e ao cabo da própria responsabilidade que os alunos acabam por ter. Isto também se consegue através de um fenómeno de gamificação. E a gamificação, que foi abordada no primeiro webinar pelo meu colega e amigo Rui Lima, a gamificação não são os jogos, conforme saberão, a gamificação são as técnicas e são as características do jogo. E porque é que um aluno, eu não acredito muito no fenómeno da motivação, acredito mais no fenómeno do envolvimento. A motivação, para mim, é alguma coisa que acontece num determinado momento, mas rapidamente cai, e precisamos estar sempre a fazer algo para que aquela motivação esteja no máximo. E nós não conseguimos ter sempre os níveis de motivação elevados, mas conseguimos, provavelmente, desenhar narrativas que
prenda um aluno e que envolva um aluno ao longo do tempo. Por exemplo, quando vão ao cinema, e um dia que possam voltar a ir ao cinema, ou quando vem um filme em casa, o que é que vos prende ao filme? É o argumento. Podem ser os efeitos especiais, pode ser um ator, uma atriz. Há vários fatores que nos prendem ao cinema e àquele filme, mas é o argumento que nos faz prender àquela história, prender àquilo que estamos a visualizar. E essa é a parte fundamental no fenómeno da gamificação. Para além dos pontos e dos crachás, das medalhas que se recebem no fim, portanto, é esse desafio de ir conseguindo ultrapassar nível a nível e aprofundar os níveis de interação, é sem dúvida muito interessante, mas aquilo que mais nos prende é quando nós desenhamos na nossa tarefa diária, ou semanal, ou mensal, ou anual, nós desenhamos um modelo, uma narrativa que prenda o aluno àquela história. E aquela história é a história que ele está a aprender. Se o aluno imaginar, eu fiz isso em tempos, se imaginar que é um pirata, se imaginar que é um astronauta, se imaginar que é uma estrela de cinema, há um conjunto até de software que nos permite fazer isso de forma muito mais concreta. Se imaginar que está dentro de uma determinada história ou narrativa, é muito mais fácil nós envolvermos tarefa a tarefa e ir ficando preso de sessão para sessão, de atividade em atividade. É evidente que os crachás no final de cada tarefa que é concretizada ajuda nesse desenho semanal. E quando digo crachás podem ser pontos, quando eu atribuo determinado tipo de pontos para quando ele vai à videoconferência e cumpre com as regras de netiqueta numa videoconferência, quando ele entrega o trabalho a tempo e horas, quando ele produz faz uma determinada produção. Tudo isso, se for valorizado com algumas destas técnicas da gamificação, ajuda de facto o aluno a ficar envolvido no fenómeno da aprendizagem. A questão da monitorização e do feedback, temos aqui, disse-vos há pouco, que a questão do feedback é fundamental. E deste fenómeno de ensino à distância, uma das características fundamentais é o feedback, é eu poder dar feedback. E ter a consciência de que o feedback deve ser dado em tempos estipulados para isso. Ou seja, se aquele exemplo que dei há pouco, quando defino uma determinada tarefa, eu sei que para aquela tarefa ele tem que ter algum feedback da mesma. Agora, o feedback pode ser instantâneo. Eu criar tarefas em que recebo, como vocês veem aqui neste exemplo, faço a tarefa, tenho uma bolinha verde, significa que eu recebi automaticamente a resposta ao exercício que fui fazendo. Outras vezes, o professor tem que fazer um acompanhamento diferente e tem que dar um feedback que demora mais tempo. E deve criar esses momentos para que esse feedback possa acontecer. E esses momentos pode ser na aula seguinte, pode criar um espaço e tempo ao longo da semana, onde vai dar feedback aos alunos. E esse feedback pode ser dado não à turma inteira, mas pode ser dado a alguns dos alunos em tempos diferentes. Ou seja, os alunos têm necessidades diferentes. E essa ideia da diferenciação pedagógica é alguma coisa que aqui nos ajuda muito a trabalhar e que o digital nos ajuda muito a trabalhar. Porque quando os alunos estão a ser monitorizados na execução de tarefas, nós nos conseguimos aperceber que os alunos A, B, C e D conseguiram fazer todos os exercícios e estão com uma proficiência muito interessante, podem aprofundar o seu conhecimento e entregamos diferentes tarefas que possibilitem o seu aprofundamento. Para outros, nós precisamos, se calhar, de criar tarefas que ajudem a esclarecê-lo em tópicos onde eles não conseguiram ultrapassar por alguma razão. Esse pode ser até o momento em que eu faço uma videoconferência e posso estar apenas com esses alunos. Portanto, a videoconferência não tem que ser um momento para todos, mas pode ser momentos apenas para alguns. E ao longo de uma semana de trabalho, posso apenas criar pequenos grupos que permitam fazer a interação síncrona com diferentes tipos de atividades para cada grupo. Isso vai ajudar a ultrapassar dificuldades. Já agora, uma outra dica, se pensarem que certamente todos vós têm alunos que, se não tiverem mais nenhum contacto convosco até ao final da formação, até ao final da sessão deste ano letivo, aquilo que vos vai certamente acontecer é que eles sabem exatamente o mesmo, ou seja, progrediam naturalmente.
isso, se por um lado pode nos parecer assustador, por outro lado leva-nos a pensar outra coisa. É que no outro extremo estão aqueles alunos que, se não tiverem qualquer tipo de contacto convosco, também não avançam. E são com esses que eles precisam contar neste momento. São esses alunos que nós precisamos de estar mais próximos. E são esses que temos que criar atividades diferenciadas para os ajudar a ultrapassar estes episódios. E isto não tem que ver com educação à distância, isto tem que ver com educação. Aliás, parte destas dicas são muito próximas daquilo que é o nosso, aquilo que devia ser o nosso dia a dia enquanto educadores. Portanto, se nós conseguimos focar-nos neste progresso do aluno para diferenciar as tarefas, vai-nos ajudar a planificar diferentes tarefas para cada um. E quando eu digo planificar, é apenas deixar os alunos caminharem autonomamente em algumas delas e nós desenharmos tarefas mais concretas apenas para uns. Espero que essa parte fique clara, porque gera-se um pouco, e algumas dessas questões que me chegaram por vós, a ideia de que uma videoconferência tem que ser o único momento síncrono e que tem que ser feita com todos, e não tem que ser feita com todos, ela pode ser feita apenas com alguns alunos, esta semana com uns, para a semana com outros, dependendo da necessidade de cada um, dependendo da necessidade de cada aluno, daquilo que está a fazer. Isso leva-nos aqui à personalização. Ou seja, que quando nós desenhamos esse guião de aprendizagem para os alunos, eu gosto de chamar guião porque é uma interpretação que tem que ser feita para o aluno, que se criem então esses tais momentos. Quando eu faço o desenho, eu consigo perceber que quando entrego ao aluno uma aula personalizada, em que ele vê um determinado vídeo, faz uma determinada tarefa com aquele vídeo, eu percebo que daquele feedback, que aquele aluno vai precisar que eu esteja com ele, e então eu faço esse pequeno grupo. Por outro lado, eu posso ter um conjunto de alunos que podem continuar a progredir. A plataforma da escola virtual ajuda-nos perfeitamente a desenhar este tipo de desenhos personalizados. Alunos que nós podemos perfeitamente ir atribuindo 10 tarefas, 5 tarefas, 2 tarefas, aquelas que forem necessárias para que alguns alunos possam ir progredindo opcionalmente, e outros possam ir sendo esclarecidos ao longo do tempo em relação àquilo que são os seus momentos de aprendizagem. É importante que atribuam tarefas opcionais, até porque há alunos que querem fazer mais e que têm naturalmente essa necessidade, e outros alunos, se colocarem como obrigação, muitas vezes até acabam por deixar de se envolver nessas tarefas porque vêm outros alunos a progredir de uma forma diferente. Portanto, não devemos exagerar nas atividades atribuídas do ponto de vista obrigatório e deixar muito mais ao cuidado de alguma opção, mas que essa opção na realidade seja responsável da nossa parte, porque nós vamos monitorizá-las de igual forma. Depois, pensar nisto de uma forma interdisciplinar. É dolorosa essa parte, porque nós já andávamos aqui numa luta bastante grande para conversar com os nossos colegas de departamento na construção de um conjunto de atividades, mas é evidente que numa fase em que um aluno está com a sua família, não tem tempo para ser aluno ou ser filho, e o pai não tem tempo para ser pai e estar a trabalhar, e o professor não tem tempo, muitos de nós não temos tempo para ser professores, pais e alunos, porque acabamos por passar até por vários papéis. Nós temos que tentar colaborar de modo a que esse esforço entre disciplinas não seja exagerado. Ou seja, quando o aluno tem que trabalhar, e uma amiga minha que muito prezo me diz que tem que trabalhar os planetas, e a dada altura trabalha os planetas nas ciências e na fisicoquímica, porque é que os planetas, se são os mesmos, porque é que não são numa forma interdisciplinar? Quando eu faço uma pesquisa de todos os recursos, aulas, exercícios práticos numa escola virtual, vai-me aparecer exatamente toda essa panóplia de recursos que podem perfeitamente ser cruzados, serem usados de forma interdisciplinar. Portanto, o que quero dizer com isto é que qualquer desenho que pensem fazer de atividades para os vossos alunos, que tenham sempre em conta e em consciência que do outro lado está um professor de português, de matemática, de história, de geografia, e que todos eles estão também a desenhar tarefas. Se eu não as conhecer e se não tiver a noção daquilo que é o tempo que vai ser ocupado àqueles alunos e àqueles professores, nós estamos a fazer alguma coisa demasiado esforçada para todos. Portanto, tentem desenhar
trabalhos interdisciplinares. Vou-vos dar um exemplo concreto aqui mais adiante sobre como é que isso pode ser feito. E um outro tópico que não posso deixar de referir é a questão de implicar o aluno na construção de conteúdos. Assim como vos disse há pouco, que porque é que não é o aluno a construir os recursos do género de quizzes, mas porque é que não é o aluno a construir maquetes, porque é que não é o aluno a construir vídeos, porque é que não é o aluno a construir narrativas digitais, mapas mentais. Os alunos têm que, nesta fase, mais do que nunca, já o devia ser assim, mas mais do que nunca, serem construtores de conteúdos, serem produtores de conteúdo. Ou seja, o aluno, enquanto ouvinte, não vai conseguir focar-se na sua atenção naqueles 15, 20 minutos que possam ter, dependendo do ano de escolaridade, não vai conseguir estar atento àquilo que está do outro lado um professor a dizer e a transmitir simplesmente conhecimento. Ele tem que estar a produzir, a construir. E para construir, nós temos que libertá-lo e dar-lhe orientações para que ele possa fazer esse tipo de construção. E as construções podem ser digitais ou analógicas, portanto não há aqui uma regra de que a produção de algum tipo de recurso tenha que ser alguma coisa de digital. Ela pode ser perfeitamente analógica. Todos nós hoje devemos ter muitos rolos de papel higiênico em casa e caixas de milhares de coisas que permitem aplicar conhecimento usando o analógico. Portanto, essa ideia de que o aluno tem que produzir e é um produtor deve ser colocada em prática. E mais deixem-me dizer-vos outra coisa. Mesmo numa videoconferência, se o aluno está do outro lado, e aproveitando para ir respondendo a algumas das questões que me foram colocando, como é que eu salvaguardo que o aluno está sequer do outro lado, não é? Muitas das vezes, eu tenho que, nesse mesmo momento, síncrono, seja por videoconferência ou não, eu tenho que ter em atenção que o aluno está a produzir alguma coisa. E para estar a produzir, pode ser ou a interagir, fazer uma interatividade em tempo real, e as plataformas os permitem fazer isso de forma muito objetiva, ou dar-lhe um tempo também ele real para que ele produza alguma coisa durante o tempo durante aquele tempo simultâneo. E se nós atribuirmos uma tarefa a cada 15 minutos, uma tarefa diferente que ele tem que concretizar e concluir naquele momento, nós salvaguardamos que do outro lado elas têm que estar a ser efetivamente realizadas. Se por outro lado ele tiver um papel apenas de ouvinte, a única coisa que lhe vai servir é que todo aquele momento podia ser feito e ter sido gravado previamente, como vocês podem depois rever este webinar, caso seja de interesse, podem revê-lo às vezes que entenderem. Ou porque eu falei muito rápido, ou porque quero reaver aqui uma outra ideia, e essa é a vantagem de usarmos recursos digitais, é que eu não tenho que estar em simultâneo, eu posso ver e ouvir, às vezes que entender, puxar atrás, voltar a ver, para que possa sistematizar algum tipo de informação. Queria passar para alguns exemplos, e estes são exemplos, são 4 exemplos que vos trago, que não têm mais nada do que pensar em... Cada exemplo podia ser associado a um modelo pedagógico, mas pensar também que são exemplos que, para quem está a começar e não conhece modelos como a aprendizagem invertida, o trabalho cooperativo, as narrativas digitais ou a aprendizagem por projeto, que possa, pelo menos usando estes exemplos, tentar construir algumas atividades, alguns desenhos, tendo em conta estas pequenas ideias. Portanto, são apenas isso, ideias embrionárias, para que qualquer um possa muito rapidamente tentar avançar. O exemplo 1, imaginando que vocês desenham um guião que vão entregar ao aluno com as atividades da semana, e nesse guião, volto a referir, deve estar o tempo de concretização, as datas de entrega e quando é que é feito o feedback, quando é que eu faço o acompanhamento, ou seja, ser muito claro para o aluno todo o desenho daquilo que vai acontecer desde o princípio até ao fim. Eu posso dizer que há desenhos que são feitos semanalmente, há desenhos que já podem estar feitos para o ano todo. Isso já acontecia antes, em alguns exemplos, para o aluno perceber o que é que lhe acontece. É quase como todo aquele plano de aula que nós fazemos, não fazemos um plano de aula para escrever um sumário, nós fazemos um plano de aula para que o aluno perceba o que é que vai acontecer, a que é que vai ser sujeito e o que é que ele pode contribuir também. Até para ele poder também ele dar alguma sugestão daquilo que possa querer fazer e ser integrado naquilo que estamos a tentar trabalhar. Mas desenhamos o guião. Depois tentamos então provocar o aluno com a tal curiosidade. Ou seja, arranjar um pequeno recurso muitas vezes, um problema ligado ao cotidiano, à sua experiência de vida, muitas vezes até
esta experiência nova que estamos todos em casa, ou grande parte de nós, e desafiá-lo, criar um desafio. Desse desafio, e para esse desafio, muitas vezes é através de um pequeno vídeo que o aluno assiste previamente. E quando falamos em vídeos, estes recursos digitais não devem ter um tempo muito superior a 5 minutos. Portanto, senão nós deixamos também de ver esses mesmos vídeos. Portanto, o aluno dispersa a sua atenção. São pequenos clipes de vídeo que ajudam o aluno a ser desafiado, a ser contextualizado sobre algum tema que possamos estar a trabalhar. Depois desse vídeo, aquilo que o aluno vai fazer é esquematizar a sua ideia. E para isso, nós escrevemos isso no guião. Colocamos no guião qual é o tipo de esquema que o aluno vai fazer após ter visto esse vídeo, após ter consultado esse recurso. Se vai apenas dizer qual é a ideia-chave, se vai fazer um resumo, e um resumo é isso mesmo. Muitas vezes achamos que um resumo é um texto completo com uma dezena de páginas. Se é um mapa mental, se é uma ilustração, portanto, dependendo até do ano de escolaridade, perceber que ele possa, de um recurso que lhe é entregue, fazer alguma coisa com esse mesmo recurso e criar essa pequena reflexão. E reparem que, depois dessa reflexão, aquilo que nós vamos fazer é, quando eu tenho essa reflexão comigo, o que eu fico a saber é o que é que o aluno percebeu sobre aquele tema que foi abordado, sobre aquele conceito que foi trabalhado. Pelo menos, em vez de ser eu a estar a trabalhar aquele conceito, em vez de ser eu a explicar aquele conceito, ele viu e teve o primeiro contacto com o conceito previamente, através de um recurso que lhe disponibilizei. E nessa fase, eu vou ter a consciência de que os alunos, uns perceberam o conceito e podem avançar para estas tarefas diferenciadas, e dar-lhes espaço para avançar, e outros podem precisar de fazer outro tipo de exercícios. Nós podemos atribuir os tais exercícios práticos de verificação ou frição, pode ser um quiz, pode ser um exercício muito prático de sistematização daquela informação, e tomarmos consciência de que aqueles alunos podem precisar de a seguir ter uma videoconferência, ter um momento síncrono, em que eu, enquanto professor, trabalho apenas com aqueles 4 a 5 alunos e defino e tento aprofundar e sistematizar melhor aquele assunto. Portanto, ter a noção de que quando eu chego ao ponto 6, ao fim e ao cabo, é o ponto em que eu me apercebo que qual é o estádio em que cada um dos alunos está e para onde é que ele pode avançar. Sendo que, quando eles chegam aqui, eles vêm de forma diferente, ou seja, há alunos que aprofundaram mais e outros que aprofundaram menos. E o meu papel intervém muito mais neste ponto em que eu tento perceber o que é que cada aluno sabe sobre aquele assunto. Liberto um bocadinho, dou-lhes esta autonomia. Reparem que nestas várias fases, há aqui sempre um processo de aferição de conhecimentos. Portanto, entre cada uma das fases, nós estamos a aferir o que é que os alunos estão a fazer e o que é que eles vão concretizando. Portanto, chamo-lhe aferição, porque a avaliação tem mais a ver com o termo, e nós aqui podemos ir verificando, ir analisando mais o processo. A seguir, então, aquilo que estava a dizer há pouco, os alunos prosseguem para tarefas mais profundas, em formatos normalmente assíncronos, que é aquilo que seria aconselhado. E durante esta fase toda, o ideal aqui para fazer até este tipo de avaliação pode ser através do desenho de portfólios, ou de e-portfólios, de diários de aprendizagem, de diários de bordo, em que todos os alunos vão colocando todos os seus passos, todo aquilo que vão produzindo, e vai criando uma história, criando uma sequência, em que nós vamos percebendo e podemos ir analisando aquele mesmo processo. Se todas estas tarefas estiverem gamificadas, portanto, com pontos, crachás, com níveis de dificuldade diferentes, ele vai se envolver nessa concretização. A ideia-chave que está aqui, e que queria que ficasse, é que não é o professor que transmite o conceito, o aluno tem acesso ao conceito previamente e o professor vai moderar, vai tentar perceber o que é que o aluno sabe sobre aquele conceito. Na realidade, o modelo que está aqui implícito é um modelo de aprendizagem invertida. No exemplo 2, vamos supor que quando desenhamos o tal guião, portanto, e passamos sempre por esse desenho de guião, que neste caso nós entregamos mais recursos. Ou seja, na realidade aquilo que eu quero é que o aluno faça uma pesquisa sobre um determinado tema, sobre um determinado conceito. Mas nós não podemos pedir ao aluno que simplesmente pesquise na web, deixá-lo completamente em roda livre à procura de um assunto. Muitas vezes é isso que nós próprios fazemos e sem muitas vezes termos a consciência
de que há fontes de informação que elas devem ser fidedignas. E um dos conselhos que vos posso dar é que devemos atribuir um máximo de 3 recursos que tenham a informação fidedigna e validada. E aqui eu sugeria que fossem tipologias diferentes. O vídeo, o esquema, ou um mapa mental, ou uma imagem, mas que traduza a mesma informação que estava no vídeo, mas em esquema, e um texto. Ou seja, para aqueles que quiserem ler e aprofundar, isto tem muito a ver com as tipologias de aprendizagem dos próprios alunos. E que eles façam a pesquisa e o cruzamento da informação nesses 3 recursos previamente validados por nós. Portanto, o nosso trabalho foi encontrar as fontes, ver as fontes de informação e atribuí-la aos alunos. Depois, enviamos também ao aluno, a par desses recursos, um guião de pesquisa. Ou seja, na realidade, fazer entender ao aluno o que é que ele vai pesquisar, como é que ele vai pesquisar e ajudá-lo a identificar as fontes de informação. Isso é importante, porque nós não podemos contestar que o aluno hoje faz ou algum tipo de plágio, ou porque não cita a informação de onde é que foi retirado determinado tipo de informação, se nós próprios também não tivermos essa consciência de o fazermos sempre com eles. Portanto, e de lhes darmos também sempre essas fontes e nós próprios temos essa ética de identificar as fontes daquilo que estamos a retirar da web e os vários recursos que estamos a usar. Ora, quando esse passo está feito, nós começamos a criar atividades de sistematização, um pouco como no exemplo anterior, e esse passo de sistematização pode ser o aluno a criar, se percebeu aquele conceito, pesquisou aquele conceito, ele traduzir aquele conceito numa produção, em ser ele próprio, por exemplo, a fazer uma narrativa digital em que explica aquele conceito em 30 segundos. Ou seja, dá-lhe 30 segundos para ele rapidamente explicar o conceito. Ou vai obrigá-lo a sistematizar a informação daquilo que leu e criar ele o próprio conceito, criar ele a própria ideia e poder apresentar. Portanto, pode ser uma narrativa, como pode ser um áudio, como pode ser um outro tipo de recurso de uma apresentação, as várias tipologias que possamos pensar de produto. Neste processo, aquilo que o professor está a fazer ao longo destas várias tarefas vai dando feedback e vai acompanhando e vai percebendo o que é que já pesquisaste, o que é que não pesquisaste, foste pesquisar onde, o que é que retiraste, qual foi a informação mais importante e vai estar a ajudar, dando este feedback assíncrono. Com alguns alunos pode ter que ser síncrono, porque precisam de ter um apoio muito mais efetivo, mas vai dando este apoio ao longo de um processo. Portanto, pensem nesta ideia sempre como processos e não como termos. Depois de terem esse conceito sistematizado, vamos criar algo com aquele conceito. E nesse caso, vamos voltar a desafiar o aluno para que produza alguma coisa com mais sistematização e com mais criação sobre o conceito que esteve a trabalhar. E no caso, pode ser produzir diálogos, imaginando uma língua estrangeira ou em português, em que se está a trabalhar os determinantes ou os pronomes, enfim, que ele possa aplicar aquilo, por exemplo, num diálogo e criar-se diálogos e algum tipo de guião em que ele possa estar a aplicar esses tais conceitos aprendidos, para não aparecer e para evitar até e ter controle sobre a sua privacidade, usar avatares para que explique esses mesmos conceitos. Simular, que é a ideia de simular em um telejornal, onde o telejornal na realidade não deixa de ser o aluno a explicar aquela notícia como sendo a aprendizagem que esteve a fazer. São apenas algumas sugestões. Apresentar critérios depois da avaliação desse mesmo produto, ou seja, depois de termos este produto, nós podemos termos o aluno saber quais são os critérios de avaliação, nomeadamente se o conceito existe, se está lá, o tempo que demorou, podemos ter tudo isso está no nosso guião, se cumpriu com o tempo, o tipo de produto que conseguiu fazer, e esses mesmos critérios serem dados aos seus colegas. E essa avaliação pode ser feita em interpares, não é? Serem os colegas a avaliarem os produtos uns dos outros. E nesse caso, se um aluno está a avaliar o produto de outro, tem que voltar a colocar o seu conhecimento novamente em ação. Ou seja, aquilo que ele teve a aprender numa primeira fase, ele vai ter que voltar a aplicá-lo, porque vai ter que avaliar o produto do colega. E depois, evidentemente, criar um momento de apresentação. E esse momento de apresentação pode ser síncrono, para que todos possam ver os seus trabalhos, ou estar dispostos em plataformas onde os alunos possam todos consultar, comentar e ter alguma interação com esses produtos. No exemplo 3, o que está aqui implícito é uma atividade de projeto, imaginando que um projeto interdisciplinar, e aqui a ideia foi, por exemplo, planificar uma viagem de estudo
ao Castelo de Guimarães. Pode ser a vários sítios, mas que cada professor, na realidade, defina na sua disciplina qual é o tipo de conceito que pode trabalhar com o aluno. Ou seja, para a semana o professor português vai dizer que eu tenho que trabalhar a escrita criativa, o professor de matemática diz que tem que trabalhar as estimativas, o professor de educação física diz que tem que trabalhar um conjunto de movimentos. Vamos desculpar que eu não dominar todos os conteúdos, eu sou professor do primeiro ciclo, mas dizer-vos que quando estou a desenhar estes conceitos, quando estou a desenhar os conceitos que estou a fazê-los, posso também, e isso é fundamental, ouvir os alunos. E é importante vocês ouvirem os alunos, porque os alunos, quando se faz algum tipo de brainstorming, os alunos contribuem com dicas muito interessantes sobre processos que querem fazer, processos que podem ajudar o próprio professor a desenhar as suas tarefas. Portanto, temos estas duas ideias. O professor pensa no conceito e estimula o aluno a contribuir. E depois definem esses módulos, ou seja, na realidade é colocar essa informação em módulos para contribuir. Se o objetivo é planificar e apresentar uma proposta de plano de viagem de estudo ao Castelo de Guimarães, eu vou definir nos vários módulos quais são os recursos. E, no caso, o professor de matemática, se vai trabalhar a estimativa, então vai-nos estimar qual é o custo que vai ter essa viagem, desde os bilhetes, desde o próprio aluguer do autocarro, dos almoços, enfim, um conjunto de ideias, e vai estruturar um vídeo ou recursos sobre o tema estimativa, que vai entregar previamente ao aluno com um conjunto de tarefas, tendo em conta este plano final da viagem. O professor português pode desenhar com ele, por exemplo, a escrita de e-mails formais, desde para o Departamento da Cultura de Guimarães, para os autocarros, enfim, para as várias atividades que vai desenvolver. O professor de Educação Física pode, por exemplo, desenhar, pensar em exercícios que possa fazer e aplicá-los quando vai fazer uma viagem longa de autocarro e que o autocarro tem que parar e fazer exercícios de relaxamento durante aquela viagem. Ou seja, que coloquem recursos que deem resposta ao tema que estão, aos conceitos que querem trabalhar e tarefas de execução para um projeto comum. E nessa fase, os próprios alunos vão acabar por definir o seu produto, como é que vão apresentar o seu produto. Isso devem deixar muito ao critério do aluno. Se há alunos que vão querer apresentar uma maquete, outros vão apresentar uma narrativa digital, um storytelling, outros vão querer apresentar um flyer onde tem o seu orçamento todo bem definido e as informações sobre o próprio Castelo de Guimarães, pode ser trabalhado na história, assim como na geografia, o próprio itinerário, uma apresentação multimédia, enfim, a própria visita virtual que pode ser realizada desde logo, e são esses módulos que todos juntos, na verdade, vão contribuindo para um projeto comum. Cada acompanhamento é feito pelo professor da disciplina, que vai fazendo o acompanhamento do seu módulo, mas sempre em linha de conta com as interações que vão acontecendo com os outros professores. E esta é uma consciência que todos os professores devem ter em conta, que é todo este processo é feito em colaboração, em estreita colaboração dos vários alunos. Depois definir-se então as aulas síncronas, sejam elas por chat, videoconferência ou usando plataformas, para que os alunos possam ir tirando explicações mais concretas sobre o desenvolvimento de cada um dos módulos, de cada um dos temas. A apresentação dos projetos pode ficar então disponível e ser debatida, conforme no exemplo anterior, ser até avaliada também ela entre pares, e tudo isso pode constar sempre, todo este processo num portfólio, num diário de bordo dos alunos. Pode ser uma atividade feita individual ou em grupo, evidentemente. O último exemplo é um exemplo que se associa a uma aprendizagem cooperativa, e aqui estimulando muito mais o trabalho de grupo, e percebendo que o trabalho cooperativo é diferente do trabalho colaborativo, enquanto que a colaboração todos fazem a mesma coisa para um mesmo fim. Na cooperação, os alunos têm diferentes responsabilidades, diferentes tarefas para contribuírem para esse mesmo fim. Ou seja, eles vão ter, nós vamos distribuir os alunos por grupos de trabalho. Ao distribuirmos os alunos por grupos de trabalho, podemos ter em conta já as suas especificidades.
definimos um objetivo, por exemplo, o exemplo que vos trago aqui era que os alunos criassem uma narrativa digital em que vão apresentar os sólidos geométricos. Ou seja, na realidade eu tenho que ter 12 slides, imaginem, 12, uma sequência de 12 imagens, pode ser outra hipótese, com imagens tiradas pelos próprios alunos, em que entre a capa e a ficha técnica, que tem a ver com as fontes de aprendizagem, com as fontes de informação, desculpem, depois temos os 10 sólidos que eles têm que selecionar. Suponham, repetindo ou não, uma circunstância que cada um de nós pode trabalhar com eles. Quando nós criamos o primeiro grupo, os grupos originais, são estes alunos que estão então em grupo a definir o que é que vão querer fazer, qual é a ideia, e que podem construir aqui algum tipo de narrativa prévia, mas ainda não dominam alguns conceitos sobre os sólidos geométricos. Portanto, o que vamos fazer a seguir é dividir os grupos em grupos de especialistas, ou seja, cada grupo original fica dividido em elemento A, B, C e D, se forem em grupos de 4, e os grupos A, os alunos A, B, C e D vão, numa fase seguinte, juntar-se por especificidades, ou seja, todos os A's, todos os alunos com a letra A de cada um dos grupos vai se juntar num grupo de especialistas, os B's, os C's e os D's, ou seja, nós desmembramos o grupo original em especialidades e esse grupo de especialistas aquilo que vai ter é, por exemplo, os alunos que têm todos os A's vão estar a trabalhar só as faces, conteúdo sobre as faces dos sólidos, outros vão trabalhar só as arestas, outros trabalham só os vértices, outros trabalham os poliedros e os poliedros, enfim. Na realidade é dividir o nosso bloco, aquilo que nós queremos, aquilo que é os nossos conceitos que queremos trabalhar, e dividi-lo em partes, para que os alunos sejam especialistas naquele tema. O que vai acontecer é que, quando eles saem desse grupo de especialistas, que têm o seu tempo para executarem um determinado trabalho, ele vai sair com algum produto, algum esquema. Porquê? Porque o aluno, quando vai regressar, quando termina essa execução e vão regressar aos grupos originais, cada um vai fazer uma tutoria entre pares, ou seja, os vários elementos vão explicar aos colegas aquilo que aprenderam sobre aquele tópico. E essa fase é determinante aqui, porque esse aluno é responsável por aquele mesmo assunto. Ou seja, se aquele assunto não estiver tão bem trabalhado, tão bem desenvolvido, a responsabilidade é dedicada e é facilmente identificada de um determinado aluno. O professor, nesta fase, aquilo que faz é um acompanhamento e vai tentando ir percebendo se, desde os grupos especialistas, se aquela informação que foi lá vinculada, que é colocada pelo professor, portanto, o professor é que dispõe dos recursos fidedignos e validados a cada um dos grupos especialistas e vai tentar perceber se o trabalho que está a ser efetuado dentro daquele grupo de especialistas é efetivamente bom. E se recolhe a informação o mais fidedigna possível para transmitirem depois aos outros colegas. Essa transmissão entre pares é muito importante porque vocês sabem perfeitamente que os alunos muitas vezes aprendem muito melhor entre eles do que noutras circunstâncias. E aqui é uma forma de a própria linguagem ser adaptada, porque entre eles um conceito que para nós muitas vezes é demasiado teórico e eles o traduzem de uma forma muito mais clara entre eles para que o percebam da melhor forma. Os grupos acabam por depois, nessa fase em que já estão juntos novamente naquela fase após a tutoria entre pares, eles começam então a iniciar a recolha das imagens, porque já têm informação sobre o que é que têm para fazer, sobre os seus conceitos, e começam então a produzir o seu produto final. Desde a recolha, desde a recolha, a seleção, podem fazer um vídeo, podem produzir a tal narrativa digital e depois é feita a apresentação das narrativas usando novamente ou não uma avaliação interpares onde se faz a reflexão do grupo, dos vários grupos sobre aquilo que foi feito. Enquanto ideias finais, queria deixar aqui, resumir aqui algumas ideias, e uma delas tem a ver com esta diferença entre aquilo que eu aprendo se torna significativo ou não. E reparem que trago aqui a metáfora do GPS. Se eu fizer uma viagem daqui para Coimbra, aquilo que eu imagino é que se eu não conhecer o caminho e tiver um GPS que me vai dizendo qual o caminho que eu tenho que seguir, segues em frente, viras à esquerda, viras à direita, agora desces a rua, enfim, vai-me dando instruções. Eu chego a Coimbra certamente rapidamente e num tempo muito se calhar mais interessante, é verdade. Por outro lado, se eu perder o GPS e tiver que fazer aquele caminho de forma autónoma, eu não queria qualquer referência, porque eu não tenho ninguém a soltar-me e a dizer-me e a dar-me instruções. Isso é muitas vezes aquilo que nos acontece numa sala de aula. O aluno passa o seu tempo numa sala de aula a ouvir instruções, chega a um teste
muitas das vezes, e coloca aquela informação toda muito direitinha, quando consegue, porque tem aquilo muito presente. Se fizerem esse mesmo exercício de avaliação uns meses depois, nem é preciso muito, vão ver que parte desse caminho se perdeu porque as referências não foram criadas. Se eu fizer o caminho, como muitos de vocês fizeram, de aprendizagem significativa e autónoma, em que vocês quiseram aprender a trabalhar com uma plataforma de videoconferência, quiseram aprender a trabalhar com uma aplicação de quizzes, quiseram aprender a trabalhar com um conjunto de plataformas, em que seguiram tutoriais que viram e reviram, em que seguiram, fizeram a vossa tentativa e erro. Mas vocês criaram as vossas referências para que, sem que ninguém vos tivesse dito passo a passo como fazer, vocês usaram recursos que estão sempre convosco e foram criando essas mesmas indicações. Isso é um pouco, usando a mesma metáfora da viagem para Coimbra, eu poder criar referências em que virei junto à árvore centenária, depois na casa que tinha uma parede amarela fluorescente, não sei se existe sequer, mas imagino que deve existir. E nós vamos criando essas referências que nos fazem ir passando passo a passo e ir ultrapassando alguns das nossas ansiedades para que de facto a aprendizagem se torne significativa. Resumindo, algumas ideias muito rápidas. Preservar a nossa exposição, que hoje é muito maior, aliás. Eu estou aqui altamente exposto a não sei quantas pessoas e sem vos ver, o que ainda é mais torna-se completamente impessoal. Mas esta exposição que estamos todos a ter é cada vez maior. Portanto, terem atenção a isso. Neste momento o mundo entra em casa de todos e por isso é preciso ter muita atenção com o que dizemos, como fazemos, com quem falamos, e isso é feito com nós enquanto professores, mas também preservar essa exposição dos próprios alunos. E os alunos muitas vezes precisam de ter essa indicação e criarmos essa cidadania digital com eles. Depois considerem também a vossa partilha de dados e a privacidade. Ou seja, nós estamos a partilhar milhares de dados, milhares de ideias, sem termos em conta que, na realidade, estamos a abrir as portas, como disse há pouco, das nossas casas e das nossas vidas. Portanto, muita atenção também a essa questão. A questão da privacidade com os alunos é fulcral. É preciso que não se use plataformas por usar, que não se use ligações por usar, que elas sejam o mais fidedignas e que tenham sempre em máxima consideração proteger os seus dados. Por exemplo, quando alguém me perguntava se há alguma plataforma que pode ser que é menos atacada por algum hacker, como vi algumas questões sobre isso, eu relembro que o Pentágono é invadido também, não é? Por hackers. Temos na nossa história, portanto, plataformas 100% não existem, 100% protegidas. Portanto, tenham sempre em atenção que todos os nossos dados estão sempre expostos, independentemente das plataformas que usem, umas mais seguras que outras, mas nada é claramente inviolável. Depois ponderar então o vosso tempo, e volto quase a terminar com a palavra tempo, o tempo e os horários para as tarefas e o respectivo feedback. Estipulem muito bem esse tempo. Vocês têm um tempo enquanto professores, mas têm um tempo enquanto com a vossa família. Portanto, estipulem esse tempo para esse horário de tarefas e de feedback. E reforçando só a ideia de que os recursos devem ser validados e fidedignos, não posso deixar de reforçar essa mesma ideia, que devemos estar sempre o mais presentes possíveis, e a nossa presença é desafiando os alunos e encorajando os alunos, porque a tendência é que os alunos no online se desapareçam muito mais facilmente do nosso estar, não é? Porque na realidade nós não estamos tão presentes com eles, não é? Como gostaríamos. Criem sessões de ambientação, ou seja, quando estamos a estipular algum tipo de tarefas e recursos, não tentem ir logo para aquele recurso, mas que hajam momentos de ambientação aos alunos a este novo ambiente digital, criando até etiquetas, chamada net etiqueta digital, que deve ser uma etiqueta digital para alunos, mas também para os pais. Muitas vezes não há essa diferença, o facto de estar em casa, esquecemos que naquele tempo é um momento também de aula e de educação, e que muitas vezes os pais estão muito presentes, mesmo os pais de alunos do primeiro ciclo,
que, tirando aqueles que precisam ainda de algum apoio por causa da sua autonomia, muitos outros podem também ir libertando os seus alunos a ganhar essa responsabilidade e essa autonomia. Mas isso é um papel que também é nosso, enquanto educadores. E depois a questão da narrativa e de gamificarem o processo, criarem essa ideia de continuidade. Os alunos precisam de perceber que há um caminho que pode ser percorrido. Portanto, isso é importante dizer. Este boneco que está aqui, este cartoon que está aqui, ilustra um bocadinho a ideia de que nós muitas vezes testamos muito mais a informação e avaliamos do que propriamente os desafiamos a construir e depois podemos ser mal interpretados. Eu ia concluir só com algumas questões que a grande parte delas penso que fui respondendo, mas estava aqui a ver, por exemplo, só aqui uma ou duas que foram mais, que me apareceram mais naquilo que vocês foram enviando. Se a tecnologia, por exemplo, substitui o professor atualmente, e aquilo que eu vos posso dizer é que, na minha opinião, acho que não, de todo. Nunca o professor se tornou até tão necessário como hoje. Se pensarem que o papel do professor continua a ser de desafiar e de prosseguir nesta sua relação pedagógica que tem com os alunos, e é isso que faz a diferença, é a relação pedagógica que constrói com os seus alunos. Por outro lado, também me apraz dizer que se um professor pudesse ser substituído por uma máquina, eu acho que deve ser-lo. Porque se estamos a fazer aquilo que faz uma máquina, a máquina faz muito melhor. Transmitir informação, as máquinas têm uma memória e uma capacidade muito melhor do que a nossa. Portanto, se o nosso papel for apenas esse, de transmitir, reparem, o YouTube neste momento faz isto com uma qualidade impressionante. Outra ideia, e claro, juntar aqui que a emoção faz com que um aluno se envolva muito mais na aprendizagem. Portanto, isso faz parte da relação pedagógica. E outra questão que tem que ver com qual o papel do digital nesta altura, ou seja, se o papel do digital é determinante. Aparecem várias questões relacionadas com isso. E um deles, há aqui duas ideias que me interessavam esclarecer, que é a questão da ubiquidade, ou seja, o digital agora, ou durante o Covid, ou antes do Covid, este fenómeno da ubiquidade já estava presente, ou seja, a informação já estava presente em qualquer hora e em qualquer lugar. Nós temos acesso à informação já há muito tempo em vários locais, portanto, nós temos que potenciar isso. Se ela existe, tem que ser potenciada. Depois, este papel do digital. Se pensarmos que o digital é o tal instrumento, ou seja, é o tal martelo, que pode servir para várias coisas, também temos que pensar que o digital e esta internet é feita por pessoas. E que se é feita por pessoas, tem o melhor das pessoas e tem o pior das pessoas. E isso convém também estar presente entre nós. Portanto, o papel do digital é aquele que nós quisermos que ele tenha. Por fim, penso que já respondi em relação a esta questão das sessões síncronas. Portanto, que deve ser, pode ser em pequenos grupos. Alguém perguntava, havia uma série de pessoas que questionaram se devia existir sessões síncronas. Portanto, não, o que tem que existir, se deviam que existir videoconferências. Na verdade, existem sessões síncronas que podem constituir-se por videoconferências ou não. E podem servir para esclarecer dúvidas, para trabalhar em pequenos grupos, para refletir conceitos, que podem ser novos ou para sistematizá-los, mas partia muito dessa ideia. Agradecer-vos por este tempo que possam ter estado comigo ou possam vir a estar de futuro. Duas ideias finais que gostaria que reservassem convosco. Os alunos aprendem melhor quando têm controle da sua aprendizagem e não se pode ensinar a um aluno aquilo que ele pode aprender por si. São duas ideias do Mike Sharples, da Open University, que há muito tempo nós seguimos e temos esta admiração por estes novos modelos pedagógicos que vão existindo.